95% da sua receita fiscal e da economia do seu país depende da exportação. Se você entrar contra mim, eu paro de comprar. E aí fica aquela situação difícil. Então a coisa não avançou muito. Esse para dar o quadro geral, tá certo, da eleição do Roberto Azevedo. Então eu dividiria em dois aspectos. Quer dizer, eu acho que um aspecto não tem quase nada a ver, vamos dizer, com a agenda da OMC, não tem a ver com o comércio internacional em si, não tem que ver com avanços ou recuos com relação à rodada de Doha, mas ela é a eleição do Roberto Azevedo em si. Quer dizer, ela é muito mais um reflexo de uma conjuntura de mudança nas relações multilaterais. Quer dizer, então, o fato de um brasileiro ter conseguido a vitória representa esse movimento de mudança. Isso é um fato inequívoco, tá certo? Que se soma a outros avanços que o próprio Brasil obteve. Quer dizer, agora foi ontem, né, que você teve a confirmação, por exemplo, do Paulo Vanucci, né, o ex-ministro dos Direitos Humanos, para uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Foi uma coisa importante. Você teve o ano passado a indicar a eleição do Graziano para ser a primeira pessoa da FAO, né, da Organização de Agricultura e Alimentos da ONU, enfim. Então, existe um movimento de abertura, vamos dizer, desses órgãos internacionais para países do terceiro mundo, e o Brasil está ocupando um espaço relevante. Então, esse é um dado. Agora, exatamente pelas coisas que a gente conversou antes, quer dizer, que eu estava conversando com vocês antes, quer dizer, o tempo ser de uma cadência diferente, o grau de interesse ser muito dispar, muito multipolar, quer dizer, a figura do secretário-geral, quer dizer, ele tem muito pouco a fazer do ponto de vista concreto, né? Quer dizer, ele responde muito mais a uma conjuntura do que propriamente, não, agora estamos lá, vamos tocar, vamos fazer, porque brasileiro é fogo, nós vamos na raça. E não é assim. Né? Quer dizer, na verdade, tem até muita gente que levanta que isso pode ser até um sério risco, né? Porque, de alguma maneira, o fato de um brasileiro estar à frente, quer dizer, acaba também criando uma espécie de corresponsabilidade do país, porque ele tem um brasileiro lá dentro. Só que a regra internacional nem se lixa para isso. Quer dizer, os franceses durante muito tempo tiveram, né, representantes como diretor-geral do Fundo Monetário Internacional e nem por isso eles se sentiam responsáveis, vamos dizer, como país, por tudo aquilo que o FMI fazia, por exemplo, nos processos de ajuste. Tá? Muito pelo contrário, era até interessante você ver, porque a diplomacia francesa, por exemplo, sempre foi muito mais simpática, né, entre aspas, muitas aspas, meio terceiro-mundista em algum aspecto, né, pela rixa que eles têm cultural, econômica, política com os americanos, né? Mas o diretor-geral do FMI, por tradição, sempre era um europeu e geralmente era um francês. Né? Então, pode acontecer, inclusive, desse tipo de saia justa. Quer dizer, os entraves que um representante brasileiro, no caso do Roberto, né, sentir para conduzir a coisa de forma harmônica à frente da OMC, eventualmente significar algum prejuízo do Brasil. Né? Eu espero que o Itamaraty tenha muita experiência, muita competência para não cair nessa armadilha. Do tipo, não, olha, se o Brasil tem o secretário-geral e tal, o primeiro lugar da OMC, então ele não pode ter muitas ações dos tribunais, porque isso comprometeria uma certa isenção. E não tem nada a ver, tá certo? Quer dizer, então, na verdade, eu vejo que a figura dele, né, quer dizer, ele responde muito mais a uma conjuntura dada, quer dizer, e se essa conjuntura, por exemplo, for uma conjuntura de avanço, vamos dizer, imaginar um cenário mais otimista, que a crise internacional começa realmente a se resolver, os Estados Unidos já estão apontando um pouco na coisa da redução do desemprego, alguma saída para frente no crescimento do PIB e tal, a Europa está mais complicada, mas se for um cenário de melhoria, quer dizer, pode haver então espaço para recuperar aquela coisa da rodada de Doha. Só que o fato de recuperar é uma coisa muito banal, quer dizer, é sentar à mesa, não significa que a solução está dada. Então, o primeiro passo vai ser, vamos voltar a conversar? Vamos. Agora, quando você vai fazer a pauta da negociação, provavelmente você volta para um momento anterior,
em que você já estava com aquele impasse dado, que é basicamente o quê? Vamos trocar a abertura na agricultura por serviços, sim ou não? Isso é um dado importante. O segundo dado que é importante, e aí é uma incógnita que realmente pouca gente está tendo alguma clareza de como vai ser operado, é que essa retomada vai se dar com um agente novo e um agente de peso e o agente mais importante da economia no mundo hoje, que é a China. Então vocês se lembram que há alguns anos atrás, ainda quando o presidente Lula, né, sob o governo do Lula, né, que o Brasil até foi muito criticado por setores mais conservadores por ter aceitado a China ingressar na OMC. Né? E a posição do Brasil foi até importante para isso naquele momento. Por quê? Porque um dos quesitos formais, vamos dizer, para a adesão à OMC era que tinha que ser uma economia de mercado, né? Porque isso é uma lógica ainda da época da Guerra Fria, os países socialistas não participavam, era economia planificada versus uma economia de mercado, seriam os países socialistas. Seriam os países capitalistas, desculpa. E a China está num processo de transição que ninguém sabe muito bem, né, se eles são uma economia planificada socialista, se eles são uma economia capitalista de mercado, uma economia, enfim, mas o fato é que a China tem um comportamento, vamos dizer, do ponto de vista econômico, muito diferente da maioria dos países mais desenvolvidos do mundo. E isso incomodava, né, esses países. Só que o Brasil jogou pesado e tal, contribuiu, a China foi aceita, e agora, então, ela vai participar dessa nova rodada, vamos dizer, como um agente pleno. E o agente com poder econômico estupendo, um agente para quem, vamos dizer, a grande maioria dos países do mundo, que antes pressionavam só a Europa e Estados Unidos, agora dependem basicamente das exportações para a China para manter o seu PIB, a sua economia, até porque a crise na Europa e Estados Unidos diminuiu a demanda por importações nesses países, tá certo? Então, a China vai cumprir um papel importante. E, ao mesmo tempo, ela tem contradições pesadas, porque disputa a hegemonia tanto com a Europa quanto com os Estados Unidos. Tá certo? Quer dizer, então, você pode eventualmente ter algum tipo de arranjo, por exemplo, a Rússia é um país que joga um papel importante, né, apesar de ter uma rivalidade histórica, milenar com a China, etc., mas, entendeu? Quer dizer, é um arranjo que ninguém sabe exatamente o que vai dar. Eu tenderia a dizer que provavelmente vai dar pouco, do ponto de vista formal das decisões da OMC, exatamente pelo grau de contradição entre os países que estão presentes, entende? Então, eu acho que, vamos dizer, a gente tem mais a comemorar, vamos dizer, essa coisa ufanista, né? Mais um brasileiro num órgão internacional, o que não é pouco, tudo bem, quer dizer, para a diplomacia brasileira é um avanço, etc., mas não é um brasileiro lá que vai fazer com que o Brasil se dê melhor do ponto de vista das relações comerciais, isso é um ponto. E o segundo é que ele não vai ser nem o salvador da nossa pátria, muito menos o salvador da humanidade, tá certo? Quer dizer, de novo, ele está respondendo a dificuldades e obstáculos que estão dados por forças que são muito maiores do que o Brasil, do que ele, tem que dar tempo, né? No fundo é isso, você tem que ter o tempo da recuperação da economia para fazer com que o tempo dos destraves, vamos dizer assim, da agenda da OMC. Né? E o mandato são 2 anos, entende? Então, obviamente, ele pode ser renovado, etc., mas em 2 anos isso não vai se resolver. O indivíduo, no jogo da diplomacia, quer dizer, principalmente nos momentos que não são momentos de tensão, vamos dizer, quer dizer, quando você está numa situação do limite da guerra, né, quer dizer, se a gente quiser pegar, vamos dizer, a experiência mais nefasta recente aí da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, né? Então você pode dizer que indivíduos, ainda que o papel do indivíduo seja limitado na história, vamos dizer, mas, sei lá, um cara como Hitler à frente do Estado alemão e da liderança que ele exercia nos aliados do nazismo, uma figura como Stalin pelo lado, né, da frente oriental, uma figura que nem o Roosevelt, você percebe? Quer dizer, tudo bem, eles poderiam, né, ter uma decisão, né, quer dizer, equivocada, pode conduzir para lá ou para cá.
Porque aí, assim, aciona o exército, bombardeia o país, você percebe? Quer dizer, no limite, mesmo sendo uma decisão equivocada, né, quer dizer, os prejuízos, eles estão presentes. No caso da diplomacia em situações de paz, vamos dizer assim, é diferente, não é? Quer dizer, porque se você busca o consenso, né, e se você sabe que o timing é um timing mais lento, né, quer dizer, o papel do indivíduo é um papel de buscar forjar uma liderança, mas que, por mais competente que ele seja, por mais carismático que ele seja, entre os seus pares da diplomacia, quer dizer, a diplomacia está respondendo aos interesses da base econômica e social de cada um dos 200 e não sei quantos países, não tem jeito, entende? Então, no caso concreto, quer dizer, o fato dele ter sido eleito significa que ele tem algum grau de carisma e que, vamos dizer, o bloco que ele representa estava majoritário, né? Quer dizer, vocês lembram que a própria formalidade da OMC, né, nessa coisa da diplomacia, eles não têm formalmente uma eleição, né? Quer dizer, você tem rodadas informais de consulta e você vai criando uma consulta atrás da outra, vai filtrando, em geral você chega a 2 nomes, até que um dos campos, que é o minoritário, percebe, ó, não está para nós, é o outro. Daí, né, sutilmente, aquele que não era candidato deixa de não ser o que ele não era, né? E daí, por exemplo, no caso, o Roberto, ele se consagra com uma espécie de unanimidade, vamos dizer assim, que é formal, mas o que aconteceu? Quer dizer, ali foi um recado político importante, quer dizer, o candidato dos Estados Unidos e de uma parcela dos países europeus, né, ele era um latino-americano, quer dizer, não por acaso um mexicano que fazia parte do NAFTA, tá certo? Junto com os Estados Unidos, mas ele tinha um sobrenome latino, ele falava uma língua, né, como a nossa de raiz latina, vamos dizer assim, e ele foi derrotado por um outro latino-americano que conseguiu congregar, vamos dizer, interesses mais na linha do terceiro mundo, do sul-sul, com algum outro apoio ali e aqui, que algum outro país tenha rompido, vamos dizer, a sua hegemonia. Tá certo? Então, por exemplo, hoje Portugal vai anunciar oficialmente, ou amanhã não pode, né? Acho que é hoje, segunda-feira, uma moção da Assembleia Nacional em Portugal saudando a indicação, né, do Roberto Azevedo. Quer dizer, imagina o tempo da diplomacia ligado com a política. A eleição já está em quanto? Quase um mês, né? Agora é que eles conseguem, né, tomar uma decisão, mas enfim, para mostrar que aos poucos ele vai se consolidando, né? Agora, como indivíduo, ele está muito amarrado, quer dizer, primeiro por essa coisa da diplomacia que a gente estava comentando, e segundo pela própria forma como a OMC se organiza, tá certo? Quer dizer, você tem então regras, né, da OMC, perfeito. Só que a aplicação dessas regras, quer dizer, ela depende do quê? De uma burocracia, uma tecnocracia super competente que eles têm, tudo bem, para quando a coisa funciona normalmente. Quando a coisa não funciona normalmente, ou seja, tem uma suspeita, tem uma denúncia, tem um questionamento, aí você vai para os tribunais, para as comissões julgadoras, vamos dizer assim, dentro da OMC. Então você instaura um processo, tem a controvérsia, o acusado, o acusador, aquela coisa toda, e isso independe da figura do secretário-geral, entendeu? Ele não pode fazer nada. Então, desse ponto de vista, quer dizer, uns dizem felizmente, outros dizem infelizmente, né? Quer dizer, vai se avançar pouco, porque eu brinco com essa coisa do felizmente, porque às vezes avançar a um toque de caixa, por exemplo, do nosso ponto de vista, pode ser prejudicial, né? Quer dizer, de repente você ter que ceder, você país, né, em aspectos importantes, por exemplo, do ponto de vista de uma pauta, né, de exportações, e na contrapartida você abrir a economia brasileira mais do que ela já está para práticas desleais de concorrência, pensando a coisa, por exemplo, do trabalho infantil ou dos baixos custos da China, essa coisa toda, quer dizer, vai ser muito difícil, imagina, para os outros países e muito mais para o Brasil também fazer esse tipo de questionamento, né? Quer dizer, então, só para encerrar, quer dizer, a presença dele lá, ela, no limite, ela contribui pouco, vamos dizer. Então, eu vou dizer, não, se fosse, né, um argentino, se fosse um peruano, se fosse um africano, quer dizer,
não ia mudar muito, né? Porque, em geral, essas pessoas que são eleitas para essas organizações são pessoas muito competentes. Entende? Quer dizer, é muito difícil. Você pode até dizer, não, teria um candidato que era sutilmente mais competente do que o outro. Tudo bem, mas é muito difícil acontecer nessas esferas que um incompetente seja indicado, entendeu? Uma pessoa fraca tecnicamente, uma pessoa sem capacidade de liderança, não é isso. Por isso que tem esses filtros todos, tá certo? Só que ele está justamente amarrado, né, por essas questões todas que a gente levantou. Então, eu acho que ele vai ter, vamos dizer, a sua atuação determinada, muito menos pela sua competência, muito menos pelo peso do Brasil no cenário internacional, e basicamente pela dinâmica da recuperação da economia no plano internacional e da disposição dos países ricos e, de uma certa maneira, também dos menos desenvolvidos, a chegar num acordo, né? Quer dizer, se não houver essa disposição, o Roberto Azevedo pode passar 3 meses sem dormir, vivendo, telefonando para articular a reunião, que não vai sair, não adianta, né? Porque a lógica é uma lógica que obedece a outros interesses. Sabe? Tem uma coisa do simbólico, né? No sentido de que, vamos dizer, isso pode atuar, vamos dizer, para a recuperação um pouco da autoestima, vamos dizer, se a gente quiser pegar um pouco desse lado do tratamento mais humanístico, né, vamos dizer assim, das relações internacionais.